Salve, muito boa noite. Mais uma vez aqui o Frente a Frente falando de política e também aproveitando aqui o entrevistado, o deputado Osmar Serralho, para falar do juridiquês e popularizar aqui as últimas decisões. Hoje, como na abertura a Denise Rotenburg falou, o Supremo Tribunal Federal continuou o julgamento que já dura quase 2 anos sobre o foro privilegiado, chamado também função com prerrogativa de foro. Na verdade, é um privilégio de alguns de serem julgados aqui no Supremo, é o caso dos deputados, senadores, mas existem outras funções e cargos com foro privilegiado. Deputado Osmar Serralho, o senhor foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça, eu já estou colocando o senhor aqui, inclusive já existe pergunta aqui do Leandro Oliveira, de Jacarezinho, do Paraná, né? Ele pergunta se o senhor se arrependeu de ter sido ministro da Justiça. E ele chega a dizer aqui que o senhor pode ter servido como boi de piranha. O senhor se arrependeu de ter sido ministro, deputado? Eu acho que não, porque aí vem o privilégio. Eu acho que foi um privilégio. Eu sou o único paranaense da história que foi ministro da Justiça. Então, eu não posso me arrepender de ter chegado a esse posto e, certamente, eu procurei ser o mais correto possível. Eu não acho que também tenha servido, talvez tenham pensado em me usar como, mas é uma outra discussão. O que importa para mim, eu tenho afirmado, é que eu posso chegar aqui, olhar nos olhos do José Maria, da Denise Rotenburg, e dizer, olha, eu não preciso abaixar os meus olhos porque eu não me envergonho do que eu fiz. Eu procurei ser correto e assim procedi. É uma pressão muito grande, o exercício do poder tem muitas armadilhas, né? Tem. Aí, inclusive, eu sei que vocês estão querendo conduzir para aquela minha manifestação em relação ao candidato Aécio, senador. O que eu falei não é nada mais do que ele falou na gravação. Eu não avancei uma vírgula em relação àquilo que ele próprio revelou. O que aparece na gravação? Ele conversando com Joesley Batista, do JBS, reclamando do ministro da Justiça e até se valendo de palavras inadequadas, né, na qualificação, e dizendo por quê? Porque o ministro da Justiça, tendo lá, ele faz referência a 1000 delegados, deveria dizer que o delegado João vai cuidar do caso do José Maria, o delegado Pedro, do caso da Denise. Então, ele deu a entender que ele estava revoltado com a minha conduta, exatamente porque eu não teria me submetido a isso. Isso ele disse. Eu não entrei em nenhum momento afirmando, negando, nem nada. Agora ele chegou a pedir ao senhor que intercedesse em favor dele? Isso nós vamos... Como eu sou testemunha, arrolado nesse processo, o que me levou até as pessoas, mas por que você falou isso? A coluna da Lídia Medeiros, Poder em Jogo, do jornal o Globo, publicou que o Aécio teria procurado o senhor, não foi? Está agendado, é só olhar a minha agenda, isso foi noticiado. Agora, o porquê que eu fiz referência a isso? Porque vocês sabem, nós somos sorteados para falar no Grande Expediente uma vez por ano. E é uma extraordinária coincidência que exatamente no horário que me coube me manifestar no ano inteiro, era exatamente no horário em que eu era testemunha da obstrução, porque o Aécio estava sendo julgado por 2 coisas, assim, por corrupção e por obstrução. Tanto que eu acompanhei, porque conforme, se eles pedissem vista, não haveria essa coincidência. Eu só fiz essa parte no meu, pode ver que foi a parte inicial, que eu iria suprimir, porque foi confirmado, não, eles estão, inclusive não estava sendo transmitido pela televisão, estava numa turma. Então, nós ligamos lá para saber, não, estão julgando, e em função disso é que eu realmente abordei o assunto. Mas como é que ele foi? Ele foi agressivo com o senhor ou falou por falar? Não, aí, lembra do Falcão? Nada a comentar. Ou seja, o senhor só vai falar sobre esse assunto em juízo? É isso? Já está marcado depoimento? Não, porque, como você mesmo antes falou, nas fases, a fase de ouvir as testemunhas da acusação é uma das primeiras. Mas não é a primeira coisa, porque agora ele tem direito a se defender, ele vai arrolar testemunha,
para daí começar a produção de provas. Por falar nessa fase teria que ser os primeiros, se os processos descerem para a primeira instância, agora, se dependendo da decisão, né, do Supremo, começa tudo de novo? Ou o juiz pode aproveitar. Ele pode aproveitar o juiz uma pode parte, aproveitar. não precisa começar do zero. Isso a gente tem numa outra circunstância. A senhora é a juíza competente para esse caso. E foi para o José Maria para que ele acompanhasse o processo, enfim, judicasse naquela questão. Aí, em determinado momento, se disse, opa, não é ele o competente. Aí, o que se diz no processo? Que vai para o juiz competente, e esse juiz competente ele vai dizer até onde ele efetivamente vai dar proveito àquilo que já se fez ou não. Então, essa é uma outra decisão que, evidentemente, também pode suscitar recurso em relação a aproveitar ou não, que é uma, enfim, é uma liberdade que o juiz tem. Pois no caso, o ministro. E quando era ministro da Justiça, o deputado Osmar Serralho, que era deputado licenciado, voltou para a Câmara dos Deputados tranquilamente, né? Ele seria transferido para um outro ministério, que é a Controladoria, né? Que o Ministério da Transparência. A antiga Controladoria. Aí o senhor se sentiu desgastado? Não quero mais, né? Eu não quis que aparentasse que eu estava sendo compensado. No estilo, não, nós tiramos do Ministério da Justiça e vamos colocar no Ministério da Transparência. E também, assim, no fundo, há uma outra análise que deve ser vista. Da maneira como foi colocado, porque quando isso tudo aconteceu, essa manifestação gravada, eu estava lá no Ministério. E daí o que você extrai disso? Você imagine que se fosse verdade, eu não estou dizendo, mas que se aquilo que o senador Aécio pretendia que eu fizesse, se ao invés de ele estar falando ali com o Joesley, diz, olha, esse ministro não dá, ele dissesse, não, eu já acertei, eu estive lá com o ministro, já está certo. Ele vai designar o delegado tal. Quem estaria lá sendo processado por obstrução da justiça? O ministro da Justiça. Imagina. Então, é uma situação que eu dou graças a Deus que voltei para a representação na Câmara. Em tese, vamos falar em tese, é possível que o ministro da Justiça faça esse tipo de trabalho que possa obstruir as investigações da Polícia Federal? Poder Ele tem. Mesmo de indicar um delegado da PF para investigar determinado caso, isso não é atribuição do diretor-geral da Polícia Federal? Mas não existe essa absoluta autonomia. Né? Aliás, é uma das pregações que se tem. Eu sou favorável à autonomia da PF. Sim. E é uma das coisas... está em discussão, né, exatamente, lá na Câmara. Exatamente, está em discussão isso. Porque você tem mecanismos, você tira o delegado-geral. Aí ele vai lá e você desestrutura tudo. Agora, tem uma outra briga entre Ministério Público e Polícia Federal lá na comissão do Código de Processo Penal, que o Ministério Público quer mandar na Polícia Federal nas investigações, né? Ele quer ter o domínio das investigações, inclusive mandar na Polícia Federal. É possível isso? O senhor acha, quando se fala, não é na contramão do que se deseja, que é uma Polícia Federal livre e independente para fazer as suas investigações? Mas o titular da ação é o Ministério Público. Ele é que vai dizer se ele está satisfeito ou não com a produção da polícia. Mas não tem que ser o judiciário que tem que exercer esse papel, se está satisfeito ou não, e não o Ministério Público? Não. Pelo menos eu ouvi hoje da direção, a DPF, mas não é, não. A Associação dos Delegados da Polícia Federal vai brigar por isso, que quem tem que ter na verdade, o judiciário não poderia investigar, porque se ele vai investigar, ele está em busca que ele pode até conduzir para um lado, para o outro, não. O dono da ação, o dominus litis, que se diz, é o Ministério Público. Tanto que se você, da polícia, delegado, mandar o inquérito e ele achar, mas aqui está faltando isso, ele devolve e manda completar. Ele que vai dizer, olha, estou satisfeito e apresenta a denúncia, que é uma das coisas que se critica nesses processos todos que estão andando, é exatamente essa delonga. Aliás, eu ouvi hoje isso do ministro Gilmar,
salvo equívoco, hoje no julgamento, numa das passagens em que se manifestou o ministro Gilmar, ele chamou atenção ao fato dos intermináveis inquéritos. Você coloca alguém sob inquérito e não termina mais, não termina. Eles não têm que, se não tem prova suficiente, então arquive, o dia que você tiver prova suficiente, você dá prosseguimento. O que não pode é ficar permanentemente ali, vai, vem, vai num jogo em que você está, de certo modo, colocando a honra, o nome da pessoa numa indefinição. Você não tem definição, o inquérito não termina. Eu conheço deputado que foi ao Ministério Público, eu diria uma dezena de vezes, eu quero ser julgado. Eu quero ser julgado, eu não posso ficar nessa situação. No ano eleitoral é pior, né? Então, não há, eu diria, o problema é que o assoberbamento, né, dos processos faz com que todos sejam números. Você é mais um número, a menos que você seja o Lula, aí não, aí muda até a pauta, muda tudo. Mas senão você é mais um. Você entra no hall, alguém manifesta. Eu vi situações assim, enfim, para não cansar os nossos telespectadores. Mas nós estamos abrindo nesse processo, no Código, nós eu digo, mas eu nem sou membro, mas acompanho. No Código de Processo Penal, a possibilidade de, logo no começo ou no meio, seja onde for, quando você perceber que o Zé Maria não tem nada, só aqui o cara mencionou, mas as provas todas estão em relação a você terminar, excluir e prosseguir em relação aos outros. Quem faria isso, o delegado ou o Ministério Público? O Ministério Público, só ele pode. Aí, isso depois do processo inicial. Em pleno processo, porque hoje você tem que ficar porque até na investigação o final. O delegado pode fazer isso, né? Sim. Na investigação, né? Sim, só que não é palavra definitiva, porque ele pode, e aí o delegado, promotor pode dizer, não, mas eu quero que investigue fulano e tal. Quem comanda isso tudo, no final, porque ele é que vai se convencer ou não para apresentar a denúncia, que a denúncia é uma palavra comum, que é equivocada, porque denúncia é só o promotor quando que apresenta. formaliza, né? E o advogado não apresenta denúncia. É só o promotor que é uma peça de uma ação pública. Ele apresenta a denúncia. Mas hoje ele não pode retirar? Não pode excluir? Ele vai até o fim e pede a absolvição do José Maria e condena. Mas a pessoa ficou até lá. Nós estamos abrindo essa possibilidade para ir depurando. Simplesmente excluir. Para ir depurando. Uhum. Só que, claro, isso é a lógica. Mas o que acontece? Isso vai suscitar que, você tirou recurso contra, a favor, e lá vai. Porque os melhores advogados do Brasil não são aqueles que facilitam o juiz dizer que o fulano cometeu o crime ou não. Não são. Os melhores advogados do Brasil são aqueles que impedem o juiz de julgar. Eles não deixam o juiz julgar. Fica na chincana jurídica. Recurso, todos os expedientes possíveis, perícia, blá, blá, mas blá, blá. Expedientes legais possíveis. Expedientes legais, mas a partir de um certo limite, tanto que hoje existem multas em cima de determinados recursos. Litigância de má-fé, né? Quando repetidos. Eu cheguei a ver um caso em que houve 7 embargos de declaração no Supremo. 7. Embargos de declaração dos embargos, declaração dos embargos, declaração dos embargos. Embargos dos embargos, dos embargos. Dos embargos, dos embargos, dos embargos, dos embargos, dos embargos. Bom. De alguma maneira, é preciso que se limite isso. Bom, nós vamos para o nosso último bloco. Hoje, eu e José Maria Trindade recebemos o deputado Osmar Serralho, do PP do Paraná. Aguardamos a sua participação no nosso WhatsApp 17 9647 3337. Repetindo, 17 99647 3337. E ainda no Twitter, @DeniRotenburg ou @José M. Trindade. Voltamos em 2 minutos para o último bloco.